Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus, e este canal tem por objetivo levar o Evangelho do Reino de Deus àqueles que ainda não o conhecem e também edificar a vida daqueles que já conhecem o Evangelho, para que possamos juntos caminhar na direção de Deus. Amém? Queridos, para isso eu peço a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, faça comentários para que a plataforma entenda que este vídeo é importante e recomende para outras pessoas, ok? Eu quero neste devocional ler com vocês e estudar a respeito do que diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Diz assim: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Primeiro eu quero dizer a vocês que nós temos que considerar o assunto aqui que está sendo tratado por Jesus e pelos fariseus. Jesus está falando para os fariseus num tom de discussão mesmo a respeito de vida e a respeito de condenação eterna. Jesus não está falando apenas a respeito de morte física, porque morte física é uma condição daquilo que nós temos como casca, mas Jesus está falando de algo que é eterno. Então, queridos, o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo para eles assim: vocês precisam crer em mim, vocês precisam crer que eu sou o Filho de Deus, porque se vocês crerem, é a única maneira, é a única saída para que vocês não morram nos pecados que vocês têm hoje. Porque se vocês morrerem mergulhados nos pecados, vocês vão ser condenados para sempre. Vocês vão estar fadados à condenação eterna. Eu não quero aqui de maneira nenhuma assustar você que está me ouvindo, causar alguma impressão ruim, mas eu quero trazer aqui luz para um assunto que 100% das pessoas precisam. 100%. Porque 100% das pessoas temem a morte. É por isso que muitas vezes acontece da pessoa, por exemplo, sentir uma dor. Eu tô com uma dor aqui no peito, eu vou pro hospital porque eu não quero morrer. É por causa disso que as pessoas lutam tanto na vida para conseguir coisas melhores. É por causa disso que as pessoas temem muitas vezes fazer aniversário. Poxa, eu tô fazendo tantos anos, eu tô fazendo 60 anos, eu tô fazendo 50 anos, eu tô fazendo 40 anos, o tempo tá passando. E a pessoa acaba se frustrando com isso a cada aniversário, acaba ficando triste, porque a pessoa sabe que lá no final vem a morte. Mas eu quero dizer hoje para você as mesmas palavras que Jesus disse para os fariseus. Presta atenção nas palavras de Jesus. Jesus disse que é necessário crer nele. E aí de repente você pode dizer: mas eu creio em Jesus. Então eu vou dizer para você, se você teme a morte, você ainda não creu de verdade em Jesus Cristo. Porque ele diz aqui: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O Senhor Jesus Cristo não está dizendo que a pessoa vai ficar aqui nessa terra eternamente. Não, não é isso. Mas ele está dizendo que o cristão, ao fechar os olhos aqui na terra, ele vai imediatamente para a eternidade viver com Cristo. E se nós realmente estudamos a palavra de Deus, se nós conhecemos aquilo que a palavra diz a respeito do céu, verdadeiramente nós não temos nenhum apego com essa terra aqui. Mas eu tenho medo de morrer e não ter criado os meus filhos.
Ah, eu tenho medo de morrer e os meus filhos ainda serem pequenos. Olha, cada época da vida, as pessoas vão arrumar uma desculpa diferente. Elas vão se apegar a algo diferente. Uma época é porque a pessoa tem filhos pequenos, outra época é porque os filhos fazem faculdade, outra época é porque o filho casou e vai ter netos, e assim sucessivamente. A pessoa nunca quer morrer, mas não é por causa dos filhos, na verdade. Não é por causa dos netos, na verdade. Mas é porque, na verdade, a pessoa não creu no Evangelho. Não estou dizendo que a pessoa que crê no Evangelho vai querer apressar as coisas, vai querer, por exemplo, cometer um ato de suicídio. Não é nada disso. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Eu preciso deixar bem claro, porque muitas pessoas entendem as coisas de maneira errada. O que o Senhor Jesus Cristo disse aqui no Evangelho é que nós não devemos temer a morte. A pessoa teme a morte quando ela entende que a morte é algo desconhecido. A pessoa se desespera ao sentir alguma dor, ao sentir algum sintoma que ela considera preocupante, que ela considere beira da morte, né? Ela teme esse tipo de coisa porque ela pensa: como vai ser se eu morrer? E muitos cristãos passam por isso. Muitos cristãos chegam numa determinada doença, chegam em alguma situação de risco, alguma situação grave, e a pessoa começa a temer, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus durante anos e anos a fio. Olha, o que eu quero dizer para você, não tenha medo da morte, mas creia no Evangelho. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que se você guardar a palavra dele no seu coração, ou seja, se você der crédito à palavra de Jesus Cristo, se ela realmente habita no seu coração, então você nunca verá a morte. Quer dizer que aquele espírito, aquele principado chamado morte, nunca vai ter condições de te segurar, porque você pertence a Jesus Cristo. Porque você foi comprado por Jesus Cristo. E Ele vai levar você para a eternidade, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Ele fez. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo comprou o nosso direito à entrada na eternidade na cruz do Calvário, e ninguém pode desfazer isso, nem mesmo as trevas. O cristão que conhece a palavra de Deus, o cristão que vai a fundo na palavra de Deus e que por meio dela conhece Jesus Cristo, que por meio dela conhece a respeito do céu, que por meio dela conhece a respeito da vida eterna, ao contrário disso, ele anseia pelos bens futuros, pelos bens que Cristo nos reservou. E é assim, meus irmãos, que nós precisamos viver a cada dia. É assim que muitos dos nossos irmãos no passado viveram. É assim que os nossos irmãos da igreja primitiva viveram. É assim que os nossos irmãos que foram mártires viveram. E é assim que eles foram consolados até o último momento, sabendo que em Cristo nós temos salvação. Amém, queridos? Eu quero deixar essa reflexão para você hoje, para que você seja livre do medo da morte. Porque se você ouve o Evangelho e ainda tem medo de morrer, é porque você ainda não creu de fato no Evangelho. Mas você pode sim firmar o teu pé no Evangelho, você pode firmar o seu coração, né, no Evangelho. E sim, você pode crer, você pode passar a crer e ser livre, livre das amarras, livre da condenação eterna, livre do peso do pecado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.